Muito boa noite você que nos acompanha pela internet. Nós estamos iniciando agora, nesse momento, o nosso primeiro dia do nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Que você possa pegar o seu catecismo, o seu caderno, e aqui tem que deixar os microfones aqui para as pessoas fazerem perguntas. Caso alguém daqui diante do que nós vamos estudar tenha alguma dúvida, mas dentro do assunto. Não vá fazer pergunta fora, porque eu vou cortar. Nós só temos 40 minutos, tá? Então, é dentro do assunto. Então, por favor, faça essa pergunta e assim possamos entender melhor. Então, vamos ficar em pé, vamos invocar o Espírito do Senhor com a sua sabedoria, o seu dom maravilhoso, melhor dizendo, que venha nos ajudar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, vamos estudar, e você que está em casa também, já vamos abrir o Catecismo da Igreja Católica. Eu não sei se todos têm o Catecismo grande, mas nessa página aqui, onde tem o símbolo, o brasão do Papa, e tem escrito assim, Carta Apostólica Letamo Maniopere. Letamo Maniopere significa exatamente alegremo-nos pelas grandes obras. Então, o catecismo é uma grande obra da igreja, porque vai falar das grandes obras, vai falar do Pai Nosso, vai falar da profissão de fé, nós vamos falar sobre a vida eterna, sobre oração, nós vamos falar sobre os anjos, nós vamos falar sobre um monte de coisa que a igreja crê. Então, são grandes obras. E nós devemos nos alegrar. Nós não devemos ficar triste. É muita coisa. Mas é a igreja nos ajudando para que a gente também seja gente grande. Católico grande no sentido de conhecer, de viver a fé, de viver para o Senhor. Tá bom? Se eu me adiantar, não me deixe. Quando for 9h20, levanta a mão e fala assim, ó. Igual no ICC, levanta a plaquinha, mas não falta 5 minutos, já acabou, faz assim, tá? Para eu parar. Não deixa eu passar, porque se deixar eu passar, eu vou. 40 minutos para respeitar algumas pessoas que 10 horas tem uma festinha para ir, né? E não me convidou, eu vou me convidar também. Então vamos lá. Carta apostólica. Por que carta apostólica? O Papa, meus irmãos, minhas irmãs, é o sucessor de São Pedro, certo? Porque todo Papa, ele está na cátedra que foi dada primeiramente a Pedro. E Pedro é um dos apóstolos. E o Papa, com os bispos e os cardeais, os bispos formam o grupo dos apóstolos. Então, por isso, carta apostólica. Uma carta que vem dos apóstolos, porque o Papa é um dos apóstolos, está dentro do segmento para com Pedro, porque Jesus deu a Pedro as chaves, e essas chaves são de mão em mão dada ao que sucede a Pedro, e os bispos sucedem os apóstolos, os outros apóstolos que não foram o Pedro, mas foi o João, foi o Mateus, foi o Tiago, e assim vai, que foram os outros apóstolos. Então, carta apostólica Letamo Maniopere, alegremo-nos pelas grandes obras, com a qual, ou seja, com esta carta, é aprovada e promulgada
a edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Então quer dizer que é o Catecismo da Igreja Católica, a nossa igreja catequizando nós, colocando nós no caminho do Senhor, anunciando para nós tudo aquilo que o Senhor pediu para os apóstolos dizerem para o seu povo. Então, esta carta é endereçada a quem? Porque toda carta é endereçada a alguém, não é assim? A gente vai lá no correio, vamos mandar para fulano, ciclano, beltrano. Aos veneráveis irmãos, cardeais, patriarcas, arcebispos, bispos, presbíteros, diáconos e aos demais membros do povo de Deus. Na época, o Papa era, hoje, São João Paulo II. Bispo, servo dos servos de Deus para perpétua memória. Então, aproveitando, já que nós ouvimos aqui, aos veneráveis irmãos, cardeais. Quem são os cardeais? São, dentro da igreja, homens que foram bispos, que são bispos, na verdade, e que o Papa nomeia-o para uma função importante em ajudá-lo no governo da igreja. Que todo cardeal é um bispo, ou também pode ser um padre, e também até um leigo de muita grandeza, digamos assim, que o Papa concede a ele o título de cardeal. Porque cardeal é um título, Papa também é um título. Na igreja, o que há de maior no sentido de sacramento, no sentido de hierarquia, é ser bispo. Ser bispo no sentido de sacramento é o que há de maior. Depois de bispo, tudo é título. Ser bispo, que nós vamos falar agora, o cardeal, o Papa também. São títulos que vão exercer uma determinada função. Então, os cardeais ajudam o Papa dentro do governo da igreja. Porque cada cardeal que vai ficar em Roma, ele vai cuidar de uma congregação. Ou seja, um assunto, por exemplo, sobre os meios de comunicação. Tem os leigos, tem os padres, tem as freiras que trabalham com a comunicação e tem o cardeal responsável. Porque na hora que eles se reunirem, eles vão sentar com o Papa, o próprio cardeal, e vai debater sobre os assuntos relacionados ao meio de comunicação. Temos os bispos, tem um cardeal responsável pela congregação para os bispos. Quando o Papa ou a igreja está precisando de um estudo profundo relacionado à vida dos bispos, esse cardeal senta com o Papa e os outros cardeais elaboram algum assunto para tratar sobre a vida dos bispos. Tem um cardeal responsável pela vida nossa, dos presbíteros. Tem um cardeal responsável pela vida das famílias, tá? E assim vai. Então, quando um cardeal mora em Roma, é porque não é que ele está lá só sentado no banco, ele tem um monte de trabalho para fazer, tá bom? Aos patriarcas, quem são os patriarcas, né? Os patriarcas são exatamente dentro da igreja, existem os patriarcados locais, antigos, muito antigos, que a igreja estava ali e nunca se perdeu, digamos assim. Lá em Portugal tem patriarcado, lá na Itália tem, lá em Constantinopla tem patriarcado e assim vai, tá bom? São cardeais que estão nesse lugar, mas quando eles vão, eles recebem o título de patriarca. Arcebispos. Nós pertencemos a uma diocese que se chama Presidente Prudente, não é assim? Então, no governo dessa diocese, temos um bispo. Por que temos um bispo? Porque aqui é uma diocese. Mas existem dioceses que são mais históricas, que são mais antigas. Não só no sentido de antiga, de que cresceu e desenvolveu-se, mas também de história, de igreja. Por exemplo, nós temos a nossa diocese de Presidente Prudente, vizinha nossa no estado de São Paulo temos Assis, temos Araçatuba, um pouquinho mais à frente temos Marília, também que é vizinha nossa. Aí nós temos Lins, que é um pouco mais distante, Bauru, Ourinhos e Botucatu. Essa diocese, dentro do estado de São Paulo, elas formam o que nós chamamos de sub-região, ou antigamente chamada de província. E o nome dessa província é Província Eclesiástica de Botucatu.
Por que de Botucatu? Porque dentre essas dioceses, uma delas é mais antiga, historicamente, que é a diocese de Botucatu. Então, ela foi elevada à arquidiocese. Então, a arquidiocese é uma diocese importante historicamente, não no sentido só de uma cidade grande, metropolitana, que recebe esse título de arquidiocese. Então, o bispo que vai assumir aquela arquidiocese, ele vai agora ser chamado de receber o título de arcebispo, tá? Aí temos os bispos, os presbíteros, que somos nós padres, aos diáconos e aos demais membros do povo de Deus. Então é para todos nós católicos, tá bom? Que o Papa escreveu. Virando a página, aí vem aqui o que o Papa, o São João Paulo II, que era Papa na época, ele escreveu para nós. E diz assim: alegremo-nos grandemente, que é exatamente letamo maniopere, ok? Letamo maniopere, alegremo-nos grandemente. Grandemente, com a publicação da edição típica latina do Catecismo da Igreja Católica. Com esta carta, diz o Papa, nós a aprovamos e promulgamos como redação definitiva deste catecismo. Significa o quê? Que antes deste catecismo, houve outros catecismos até chegar nesse período aqui, que eram assuntos tratados e que foram, digamos assim, como que aperfeiçoados, melhorados, mais trabalhados, mais desenvolvidos aqui. Porque os outros catecismos também, eles são válidos, não são inválidos. Mas tem coisas deles que, digamos assim, falta que esse completa e que aqueles completam esse também. Não é para ser jogado fora os outros catecismos, tá bom? Então, diz aqui, isso acontece depois de cerca de 5 anos da Constituição Apostólica Fidei Deposita, ou seja, o depósito da fé, de 11 de outubro de 1992. Então, aqui nós temos um catecismo que é de 1992, em comemoração no 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, ou seja, fazia 30 anos que o Concílio Vaticano II existiu, a qual acompanhou o primeiro texto do catecismo em língua francesa. Podemos comprovar, felizmente, a recepção favorável e a ampla difusão que o catecismo teve nesses anos, especialmente entre as igrejas particulares. Igrejas particulares são dioceses, tá bom? Todas as vezes que alguém fala assim, a igreja particular de Presidente Prudente, não é a paróquia tal, é a diocese, é a mesma coisa, tá bom? As quais se empenharam em traduzir este catecismo para suas próprias línguas. Porque, como era tudo em língua francesa, então no Brasil, se a gente pegasse língua francesa, a gente ia entender? Não. Se no português já está difícil, imagine no francês. Em traduzi-lo para suas próprias línguas, para que estivesse à disposição das diferentes comunidades linguísticas do mundo. Claro, porque nem todo conhece o francês, não sabe o francês, então não ia entender o catecismo da Igreja Católica. Então, traduzindo para melhor chegar ao mais simples, ao que ainda não entende sobre a fé católica, e muitos que não têm a oportunidade de assim conhecer a doutrina da Igreja, né? Isso confirma como foi oportuno que a Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, em 1985, nos solicitasse a redação de um catecismo ou de um compêndio de toda a doutrina acerca da fé e dos costumes. Então, aqui nós vamos ver uma doutrina acerca da nossa fé e dos costumes da igreja, tá? Elaborado pelo Conselho de Cardeais e Bispos, ad hoc, ou seja, conforme eles transmitiram, constituído em 1996, o catecismo foi por nós aprovado e promulgado com a Constituição Apostólica acima mencionada,
a qual conserva ainda agora toda a sua autoridade e atualidade, e tem sua realização definitiva nesta edição típica latina. Esta edição foi preparada por um conselho instituído por nós em 1993. Quer dizer, o Papa instituiu, na época, um conselho, para que não te chegasse do nada, sem uma elaboração, sem uma averiguação, para saber se realmente o que está aqui é verídico, é realmente o que a igreja ensina. Então, esse conselho, formados por peritos, homens estudiosos, de acordo com a teologia, e assim para melhor ensinar nós católicos a doutrina da igreja. E assim não aprendermos de qualquer jeito, qualquer coisa. Este conselho, presidido pelo cardeal Joseph Ratzinger, hoje o Papa Bento XVI emérito, trabalhou cuidadosamente na execução da tarefa que lhe foi atribuída, dando atenção particular às muitas propostas de modificação das enunciações do catecismo, que nesses anos chegaram de várias partes do mundo e de diversas comunidades eclesiais. Então foi feito assim, foi mandado para dioceses assuntos para que fossem acrescentados, melhorados. As dioceses responderam e chegaram até lá, e durante 5 anos foi estudado, e na época o cardeal Joseph Ratzinger, da Congregação para a Doutrina da Fé, é quem presidia tudo isso. Um teólogo da época, muito profundo e conhecedor da igreja. A esse respeito, convém salientar que o envio tão numeroso de emendas, tendo em vista o aperfeiçoamento do texto, manifesta o notável interesse que o catecismo suscitou em todo o mundo. Quer dizer, todo mundo começou a querer, porque é muito profundo e nos ajuda para que na catequese, nas formações, numa espiritualidade, no retiro, o que a gente for transmitir relacionado a estes assuntos, a gente não fale besteira, mas conheça o catecismo, quando vai falar dos anjos, quando vai falar da fé, quando vai falar da oração, quando vai falar do Pai Nosso, saber o que a igreja ensina sobre esses assuntos, e assim vai. Quando vai falar de Nossa Senhora, né? E assim vai. Quando vai falar da liturgia da igreja, mesmo em lugares não cristãos, e confirma a finalidade do catecismo, de se apresentar como uma exposição completa e integral da doutrina católica. Então aqui nós temos uma exposição completa, viu? Está exposto e nós vamos entender completamente a doutrina da igreja. Completamente. Quem conhece o catecismo e vive o catecismo vai conhecer a doutrina completa da igreja, sem faltar nada. Então você vai ser um excelente católico, um excelente católico. De tal maneira que cada pessoa possa conhecer o que a igreja professa e celebra. Então aqui com o catecismo, cada pessoa vai conhecer. Se alguém perguntar para você aí fora, o que a tua igreja professa? Ixi Maria, eu não conheço o catecismo. Como é que eu vou falar? Se eu conheço o catecismo, eu vou saber dizer. Aí nossa igreja professa isso, isso, isso. E o que é que a tua igreja celebra? Porque eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, minhas irmãs, quando chegar lá na parte da liturgia, o celebrar está dentro da liturgia. E nem possa ser, tomara que depois ninguém corte isso, vai dizer, olha, esse padre está falando isso, mas é mais ou menos assim. As igrejas com I minúsculo, elas não têm liturgia, elas são incompletas, que elas não celebram como nós. A gente celebra a Eucaristia, a gente celebra o ano litúrgico, a gente celebra a vida de Cristo, que está dentro desse ano litúrgico. Mas as outras igrejas não. Outras igrejas que eu falo, não aquelas que são históricas. As igrejas históricas têm liturgia. Mas essas que saem por aí afora, como que um boteco, um barzinho, alguma coisa assim, que a pessoa mesma ela vai lá e funda, como sendo ela o Deus
e em nome de Deus vai e diz que está fundando a igreja, elas não têm liturgia, não sabem nem o que é liturgia, nem sabem o que celebra, né? Vai lá para falar e do seu jeito louco vai anunciar para os outros. Vive e reza em seu cotidiano. Então o que a igreja celebra, professa, vive e reza no seu dia a dia. Igualmente aparece de modo claro o grande empenho de todos em organizar suas partes, de tal maneira que a fé cristã, cujos elementos essenciais e fundamentais são tratados aqui no catecismo, seja exposta na forma mais adequada aos homens de nossos dias. Então aqui nós vamos expor o que o catecismo apresenta para nós de forma adequada. Ou seja, nós vamos entender o que a igreja transmite para nós no nosso tempo, no nosso mundo, sem mudar a fé, sem mudar o ensinamento da igreja. Assim, essa elaboração multíplice e complementar de muitas partes da igreja renova o que dissemos na mencionada Constituição Apostólica Fidei Depósito, ou seja, o depósito da fé. O concurso de tantas vozes exprime verdadeiramente aquela que se pode chamar a sinfonia da fé. Então, nós estamos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na Diocese de Presidente Prudente, na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Parque dos Pinheiros, na cidade de Álvares Machado. Mas existem outros que estão em outros lugares, que também lá expressam com as suas vozes a verdade da fé. Ela vai ser uma sinfonia. Por quê? A voz que fala na França, a voz que fala sobre a igreja nos Estados Unidos, a voz que fala na igreja na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no Peru, unida com as vozes do Brasil sobre essa doutrina, formam uma sinfonia. Não é uma coisa assim fora, um está cantando um funk, o outro está cantando uma bossa nova ao mesmo tempo, está cantando um rap, está cantando um samba, está cantando um pagode, vira uma miscelânea, uma loucura que ninguém entende. Essas vozes, seguindo a mesma doutrina, formam uma sinfonia. Ou seja, é gostoso ouvir, faz bem, não atrapalha. A gente entende, a gente ouve cada instrumento, a gente ouve cada toque dos instrumentos, porque é maravilhoso. Para quem já foi assistir uma orquestra, sabe muito bem. Há uma sinfonia, são muitos instrumentos, e além dos instrumentos tem as vozes, que são várias vozes. E aquilo tudo forma uma sinfonia, o mesmo som, o mesmo som. E quando é que nós, católicos, vamos aprender a soar o mesmo som, como diz o salmista, né? Que seja o eco, que a gente possa ser vozes do Senhor que vai ecoando. O que a gente fala aqui, lá na frente ouve a mesma coisa. Não é um telefone sem fio, que a gente fala aqui sobre fé, aí lá na frente está falando outra coisa, a fé já é diferente, o matrimônio é diferente, a criação dos filhos é diferente, o viver, o celebrar é diferente. Então nós temos que caminhar para essa sinfonia de fé. Por essas razões, o Conselho considerou seriamente as opiniões apresentadas, analisou-as acuradamente e as discutiu. Então, foi apresentada, foi analisada e foi discutida. Tudo isso foi discutido. E apresentou suas conclusões, a nossa aprovação. O Conselho foi lá e disse: ó, Santo Padre, é isso, diante do que foi falado, chegamos a essa conclusão. E aí, o senhor aprova, aí o Papa com os cardeais vai lá e aprova e assina. Essas conclusões, na medida em que permitem que os conteúdos referentes ao depósito da fé católica se apresentem mais convenientemente, ou que algumas verdades da mesma fé sejam redigidas de forma mais congruente com os postulados da catequese odierna, ou seja, na atualidade, para ajudar na catequese, no ensinamento, na transmissão da fé para as crianças, os jovens, os adultos, que vão ser batizados, receber a primeira comunhão, receber o sacramento da crisma, futuramente se casar, formar família
e ser igreja. Nesse mundo que precisa ser igreja, como a gente ouviu ontem, quando foi partilhado a família e a igreja. A família alegra a igreja alegra a família fortalece a igreja e a igreja fortalece a família. Se a família é uma igreja doméstica, essa família está alegrando e deixando a igreja saudável. Se a família não é uma igreja doméstica, a família acaba como que causando doenças na igreja, porque a igreja é uma comunidade, é uma família de famílias, como nós ouvimos ontem. Nós as recebemos e por isso incorporam, é isso mesmo, essa edição típica latina. Essa edição repete fielmente os conteúdos doutrinais que nós, em dezembro de 1992, apresentamos oficialmente à igreja e ao mundo. Dezembro de 1992 é quando foi apresentado para o mundo e para todos nós este catecismo. Com esta edição típica latina, por que edição típica latina? Isso aí que eu devo falar. A igreja, nós temos a igreja católica ortodoxa, que é no Oriente, e temos a igreja católica latina, que é do Ocidente, onde em Roma nós temos o Papa, mas a igreja ortodoxa, católica ortodoxa, quando houve o cisma da igreja, se separou da igreja e não tem, é a igreja católica, só que não tem a obediência para com o Papa. Ou seja, tudo que é decretado pelo Papa não chega como para eles obedecerem. Porque para eles, na igreja ortodoxa, lá é a igreja verdadeira, católica. Tem essa divisão na igreja. E a latina somos nós. Não porque nós estamos na América Latina, por causa da língua latina, tá? Nesse sentido. Vou voltar. Com essa edição típica latina, hoje torna pública. Encerra-se todo o trabalho de composição do catecismo, iniciado em 1986. E felizmente se cumpre o desejo da mencionada Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos. Dispõe agora a Igreja desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica, que será um válido e legítimo instrumento para a comunhão eclesial e uma norma segura para o ensinamento da fé, assim como um texto de referência seguro e autêntico para a elaboração dos catecismos locais. Vamos por parte aqui. Então, desde 1992, este é o catecismo válido da igreja. Este catecismo é autorizado pela igreja e é uma exposição única. Então, é desse jeito aqui, não vai expor algo a mais, é essa única exposição. Perene fé, ou seja, que permanece, que está de acordo com a fé apostólica, a fé dos apóstolos. Não está diferente, contrário ao que os apóstolos ensinou. É uma norma segura. Podemos realmente ter isso como lei, que vai assegurar a nossa fé. Que nós realmente conhecendo, aprendendo, nós não vamos cambalear, nós não vamos ser fracos na fé. Nós não vamos viver uma fé imatura, nós não vamos viver uma fé qualquer, onde a gente nesse mundo vai ser enganado, vai ser traído de jeito nenhum. Nós vamos ser firmes e vamos transmitir verdadeiramente a fé. Também é como um texto de referência, seguro. Pode pegar esse catecismo nas dioceses e em cima dele fazer outros catecismos desse daqui, que o Papa assim apoia e permite fazer. A catequese encontrará nesta exposição genuína e sistemática da fé e da doutrina católica um caminho plenamente seguro para apresentar o anúncio cristão com renovado fervor em todas e em cada uma de suas partes aos homens do nosso tempo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é para nós, acolhendo o ensinamento da igreja,
termos um renovado fervor. Nós vamos renovar fervendo a nossa fé, viu? Porque às vezes não. Muitos católicos têm uma fé muito fria, muito fraquinha. Então aqui precisamos, com o catecismo, renovar esse fervor. Porque nós somos batizados, o Espírito Santo deve ser o fervor da nossa vida, mas nem todos permitem o Espírito Santo ser o fervor da sua vida. Os professores de catequese terão nesse volume uma ajuda sólida, com a qual poderão comunicar na igreja local, ou seja, na diocese, o único e perpétuo depósito da fé. É único. Quer ensinar a tua família, teus paroquianos, os cristãos católicos, a perpetuamente nunca abalarem a fé, transmita o catecismo da Igreja Católica. Procurando conjugar, com o auxílio do Espírito Santo, é claro, a admirável unidade do mistério cristão com as múltiplas necessidades e condições de vida daqueles aos quais é destinado o anúncio, porque nós vamos nos deparar com muitas e muitas vidas, estudantes que estudaram, que são inteligentes, com pessoas simples, que são analfabetas, mas que esse catecismo deve chegar ao coração das pessoas. Eu sei que vocês vão levantar a mão, mas vamos terminar até aqui, tá? Eu pedi para levantar a mão. A atividade catequética poderá experimentar um impulso novo e amplo junto ao povo de Deus, se souber utilizar e avaliar adequadamente este catecismo pós-conciliar. Por que pós-conciliar? Porque é um catecismo que veio depois do concílio, depois de 1965. Isso parece ser da maior importância hoje, quando já se aproxima o terceiro milênio, porque em 1992, o terceiro milênio começava em 2000 e 2001. Urge um empenho extraordinário de evangelização, para que todos possam conhecer e acolher o anúncio e assim crescer na medida da idade da plenitude de Cristo. Olha que bonito isso aqui. Na medida da idade da plenitude de Cristo. Quer dizer, eu entro na catequese, vou aprendendo, a minha vida vai se tornando plena, até chegar plenamente na idade de Cristo. Olha que beleza. Quando é que nós vamos chegar nessa idade, hein? Com 100 anos? Com 80? Ou seja, é o que São Paulo diz. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É nessa idade. Será que nós estamos próximos ou estamos longe dessa idade? Exortamos ardentemente nossos veneráveis irmãos no episcopado, a quem em primeiro lugar é confiado o catecismo, a que, aproveitando-se dessa ocasião favorável, da promulgação da edição típica, se dediquem de maneira intensa a difundir mais amplamente o texto e, sobretudo, a conseguir uma aceitação positiva. Será que todos aceitam positivamente aprender a fé católica, a doutrina da igreja? Ou todos, mas eu já sei, eu já sou batizado, eu já vou à missa, eu já sou ministro, eu já sou leitor, eu já sou catequista. É uma ova desse jeito. Porque não é nada desse jeito. Você está sendo um burro. Você está sendo uma pedra na igreja. Desse jeito. Você está sendo uma barreira que está impedindo Deus agir por meio de você, para melhor você ser fiel a Ele e transmitir para a tua família, no mundo de hoje tão difícil, transmitir a fé dentro de casa, transmitir a fé na catequese, transmitir a fé para os jovens, e assim vai. A difundir o texto, sobretudo, a conseguir uma aceitação positiva, tratando-se de um dom precioso para as comunidades a eles confiar. É um dom precioso. Isso aqui é um presente maravilhoso para nós, para nossas comunidades. As quais poderão, assim, descobrir as inexauríveis riquezas da fé. Aqui nós vamos descobrir muita coisa. Que a gente vai dizer, menino do céu, não sabia que tinha isso na igreja. Gente do céu, é assim, por que eu não aprendi já estou com cabelo branco, já estou na cova, na beira da cova, por que, Senhor, dá tempo ainda de eu me converter?
e antes de morrer, Senhor, ser todo teu, ser toda tua. Vamos aproveitar então, hein? Graças ao empenho, concorde, complementar de todas as categorias que compõem o povo de Deus, olha, pode até grifar isso aqui, possa o catecismo ser conhecido e acolhido por todos. Conhecido, nós vamos conhecer. Agora, acolher, aí é com cada um. Conhecer, vocês vão conhecer. Acolher é com o seu coração. Vamos ver se nosso coração está aberto para aceitar o que a igreja quer. Ou se o nosso coração só está aberto para aquelas porcarias de novelas. Para aquelas porcarias de coisas que o mundo ensina, a mídia ensina, e ali fica assim, nem pisca, nem dá sono, né? Então, possa esse catecismo ser conhecido, acolhido por todos. Todos quem? Os católicos. Mas será que todos os católicos querem acolher? Querem ser católicos mesmos? Para que a unidade da fé, quando a gente não acolhe a doutrina da igreja, nós vamos fazendo o quê? Separando a fé, não vai fazendo a fé unida. Eu digo que acredito em Deus, mas o meu pezinho está lá nas coisas do diabo. Eu acredito em Deus, mas meu pezinho está lá na infidelidade. Eu acredito em Deus, mas eu não rezo. Eu digo que acredito em Deus, mas eu não venho à missa. Dividindo a fé. Eu acredito na igreja católica, mas estou lá na Umbanda, estou lá no espírito, sei lá o que, carnaval, naquelas coisas todo louco, né? Que tem como fonte e origem a unidade da Trindade. Tudo que foi ensinado daqui é como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a unidade. Não tem briga, não tem divisão entre eles. E entre nós existe, porque a gente não vive a doutrina, não conhece. Que uma vez que cada um realmente conhecer, amanhã quando nós vamos chegar nesse ponto aqui, eu quero ver. Aqui amanhã não ficar com um parágrafo, certeza. A partir de amanhã vai ser um parágrafo, porque cada parte aqui nós vamos destrinchar de uma forma assim profunda. Que tem como fonte e origem a unidade da Trindade, se fortaleça e se expanda até os limites da terra. E eu tomara que chegue por meio desse ensinamento que chama-se internet, até onde a pessoa deve estar feliz. Eu tomara que tenha alguém assim que hoje está com o coração tão alegre. Digo, obrigado, Senhor, pela oportunidade de eu estar aprendendo o catecismo da igreja. Eu tomara que Deus também me use. E realmente por meio de mim, o Espírito dele toque no coração. E de gente que às vezes nem pensava em ser católico, vai ouvir isso daqui, eu tenho certeza que vai converter, e tomara aqui na nossa comunidade também. Então você vai cutucar aí, você também, mandar mensagem, encher o saco no bom sentido dos outros, não perca, e manda o link, manda 2 vezes, amanhã o dia todo, vou mandar 1 vez, mandar 2 vezes, 3 vezes, até a pessoa, já está mandando, deve ser alguma coisa boa, e tomara que seja coisa boa. A Maria, Mãe de Cristo, que hoje celebramos assunto ao céu, em corpo e alma, que foi 15 de agosto de 97, confiamos a realização desses votos para o bem espiritual de todos os homens. Olha só que providência divina. Ontem nós celebramos a Assunção. Nós começamos hoje um dia após, porque não dava para começar ontem. Foi o dia em que foi Castel Gandolfo. Castel Gandolfo é lá na Itália, próximo de Roma, que é a casa de verão do Papa. Quando chega julho, agosto e setembro, é o local dele descansar lá. 15 de agosto de 1997, 21º ano da época do pontificado do Santo Padre, o Papa João Paulo II. Amanhã, então, nós vamos iniciar já o catecismo. Mas a gente precisava fazer essa introdução aqui, que é o que o Papa passou para nós. Tudo bem? Aí vocês leiam novamente isso aqui até amanhã, e se tiver pergunta, leiam também o que está na frente, vão anotando e pegam o microfone e vem. Então vamos rezar um Ave Maria, agradecendo a nossa mãe querida, ela que é assunta ao céu, está à direita, toda ornada, com veste esplendente de ouro, de Ofir, nos ensine e interceda por nós, para que nós também aprendamos que Cristo é a nossa riqueza, que devemos nos despojar, não oferecer o que é nosso, mas o que é de Deus que está em nós, e nós só vamos oferecer Deus que está em nós, e nosso coração e nossa alma estiver aberto para Ele.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São José, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, terça-feira, dia 17, se Deus quiser. E de em paz o Senhor vos acompanhe.